do Senhor, meu amado irmão, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e que esses minutos que nós vamos passar aqui compartilhando a Palavra possa ser muito útil para a sua vida espiritual, para a sua edificação na verdade. Eu sou o pastor Damásio e o nosso ministério, a Igreja Filhos do Reino, se propõe a destacar na Palavra de Deus que o nosso Pai sempre teve o plano, o planejamento eterno de dar o reino ao seu Filho, nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Então quero compartilhar nessa ocasião, em poucos minutos, algumas predições sobre a vinda do futuro Rei Messias, quando ainda era um mistério no Antigo Testamento. Deus, que é Senhor da história, Ele conduziu alguns homens a proferirem pelo seu Santo Espírito, inspirou esses homens com revelações proféticas sobre a vinda do futuro Rei Messias. Na época era mistério, mas tinha que estar registrado na palavra, mesmo que fosse séculos antes de acontecer. Deus foi dando pistas, palavras inspiradas sobre o futuro advento do Rei Messias. E a primeira passagem que eu gostaria de analisar aqui junto com você rapidamente, ela está dentro de um contexto muito conhecido. Quem não conhece aquela passagem que a mula de Balaão fala? Isso aconteceu quando o povo de Israel, lá saindo do Egito, né? Depois de ter saído do Egito e começado a entrar em batalha com aqueles povos ali em redor, na terra de Canaã. Naquela ocasião, o rei Balaque de Moabe, vendo que Israel estava sendo vitorioso e que iria, consequentemente, enfrentar a Moabe também e provavelmente conquistá-la, aquele rei manda contratar um vidente famoso da época, aquele prognosticador, aquele que tinha visões, e esse homem era Balaão. Conhecemos a passagem em que ele, relutante, ele vai até esse rei, mas antes disso, Deus, por um efeito sobrenatural, envia um anjo e a própria mula de Balaão fala com ele. Esse é um dos detalhes mais pitorescos da Bíblia, um animal falando e raciocinando. Mas Deus tinha um propósito, permitiu que Balaão chegasse até Balaque e Balaque encomendou uma maldição sobre o povo de Israel. Naquela ocasião, as batalhas também eram vencidas através da invocação dos deuses. Eram batalhas não só bélicas de armas, mas batalhas vencidas através da fé em algum deus, batalhas religiosas. Balaque tinha na sua mente que se um vidente evocasse uma maldição sobre Israel, Israel não teria forças, não teria poder para pelejar contra Moabe. E é dentro desse contexto que Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai usar esse homem que não é do seu povo, Balaão, e através de Balaão, pelo Espírito de Deus, o Senhor vai colocar nos seus lábios, na sua mente, uma palavra profética sobre o futuro Rei Messias que viria de Israel. É bom lembrar que nessa ocasião o povo de Israel saiu do Egito, tinha como líder a Moisés, o profeta, mas ainda não sonhava em ter um monarca, um rei, acima do seu povo. Então essa passagem ela é muito significativa por causa disso, porque antecipa em vários séculos, não é? Aquilo que se cumpriria, a vinda do rei. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus, está lá em Números, capítulo 24, verso 17. Há mais contexto nessa passagem, mas essa é especificamente uma profecia messiânica. Messias quer dizer ungido. Então essa palavra fala sobre o rei ungido que viria. Eu quero ler com você, se você quiser acompanhar na sua versão, na sua Bíblia, Números, capítulo 24, verso 17, que diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto.
uma estrela procederá de Jacó, de Israel. De Israel subirá um cetro que ferirá das têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Duas palavras aqui fantásticas, colocadas na mente, no coração desse homem, a predição de que Israel produziria, do seio de Israel, do povo judeu, sairia um rei. Um rei. A palavra cetro aqui diz respeito à majestade. Para quem não sabe, né, no tempo atual, num Brasil que não tem monarquia, cetro é aquele bastão que os reis usam, né? Aquele bastão é um símbolo do seu poder, da sua realeza. Aqui fala claramente sobre o advento de um rei. E antes, a primeira palavra que eu quero destacar aqui é estrela. Uma estrela, um astro. No Oriente Antigo, estrela estava ligada à divindade. Estrela estava ligada a um Deus. Então, não só essa passagem fala sobre um rei, um monarca, que viria de Jacó, que viria de Israel, mas também fala de maneira profética de que esse rei seria divino. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que essa passagem se referia a Davi, o rei Davi, que alguns séculos depois seria o rei de Israel. Mas perceba que Davi, ainda que foi um profeta de Deus, um homem ungido, uma bênção, e alguns podem até objetar, dizendo que ele também fez coisas ruins, é verdade, isso prova que ele era só um homem. Mas essa passagem aqui, ela fala de um astro, de uma estrela, e é muito mais do que um homem. Então, creio que essa passagem é profética, messiânica, porque fala do rei Messias que viria, divino e monarca ao mesmo tempo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus nasceu, lá nos evangelhos registra que uma estrela brilhou mais forte e guiou os magos do Oriente até onde estava o Messias, o Filho de Deus, o Rei Jesus. Então guarda essa referência, não é? A palavra se cumpriu, de Israel surgiu um astro, uma estrela que tinha o cetro, o direito à realeza. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E a outra passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, amados, é um pouco mais à frente na história, se encontra lá no primeiro livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 11. Uma outra profecia a respeito do rei Messias. 1 Crônicas 17, 11. A palavra de Deus diz que Natã o profeta, entregou pelo Espírito Santo de Deus também uma predição sobre a vinda do Messias, do rei ungido. E essa palavra foi direcionada a Davi, ao rei Davi. A palavra de Deus diz assim: há de ser que quando se cumprirem os teus dias e tiveres que ir para junto de teus pais, ou seja, a palavra da morte de Davi, então levantarei depois de ti o teu descendente. E é muito interessante essa passagem, porque no original fala da tua semente. Davi tinha na sua mente, claro, quando ouviu a profecia, que seria alguém do seu sangue, que será dos teus filhos, Natã profetizando, e estabelecerei o seu reino. Verso 12, 1 Crônica 17, 12. Esse que sairia de Davi, esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Nota esse detalhe. Aquele que viria do sangue de Davi, da dinastia de Davi, ele necessariamente teria o seu reino para sempre, um reino eterno. E a palavra de Deus diz assim no verso 13, eu lhe serei por pai. E é o próprio Deus usando Natã, falando na primeira pessoa. Eu, Deus, serei pai desse seu descendente. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei
daquele que foi antes de ti. Antes do rei Davi, o primeiro rei de Israel foi Saul, mas na sua impiedade ele foi destituído. E a palavra que promete que sobre esse descendente de Davi, o próprio Deus e Pai não tiraria a sua bênção, não tiraria a sua misericórdia, como está escrito aqui. No verso 14 diz: mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Perceba nessa pequena abordagem desse texto tão profundo, tão maravilhoso, Davi possa ter passado na mente dele, que falava a respeito de Salomão, seu futuro sucessor no trono de Israel. Naquela ocasião, Davi tinha tudo para crer que esta profecia se cumpriria em Salomão, aquele a quem estava destinado a monarquia, né? A continuidade do reino de Davi, da sua dinastia. Mas perceba uma coisa, ainda que Davi tenha pensado assim, até porque a palavra de Deus diz que esse descendente edificaria uma casa para Deus. E Davi pode ter pensado no primeiro templo, que já estava no seu coração erguer para o Deus de Jeová, Yahvé. Mas presta atenção, irmãos, que a palavra do Senhor diz que o reino deste rei seria para sempre. 3 vezes nessa passagem, nesses poucos versículos, a ênfase máxima aqui é: o reino da semente de Davi será para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Para sempre não tem outra possibilidade de interpretação senão eternamente. E todos sabemos que o mortal Salomão veio a pecar no final da vida, e só Deus sabe se ele realmente se recuperou dessa apostasia. Isso não nos compete julgar, mas foi mortal e pecador, e o seu trono não subsistiu para sempre. Essa passagem certamente antecipa, apontava para o futuro rei Messias, o verdadeiro protagonista dessa passagem, o nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Aquele que vem da linhagem de Davi, da raiz de Davi. Esse é o Filho de Deus, o cumpridor dessa palavra profética. Tudo na palavra de Deus, as profecias que foram liberadas, todas elas convergem para colocar Jesus como o rei, não só de Israel, mas o rei de toda a terra. Medita nessas palavras que nós acabamos de ler, 2 profecias sobre o futuro rei Messias, e nas próximas ministrações, nos próximos vídeos, nós traremos outros textos para análise. Que a bênção de Deus repouse sobre teu coração, que a graça do Senhor te permita enxergar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você gostou dessa palavra, ainda que breve, compartilhe com seus irmãos, inscreva-se no canal Visão do Reino, e que a bênção dessa interpretação, dessa visão, possa alcançar a muitos corações, porque o nosso Rei já está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.